Bom, boa tarde a todos. Quem entrou agora, a gente estava falando sobre Covid, que é assim, assunto do momento, né? Ninguém quer falar de outra coisa, mas pelo menos o Alexandre Burman falou que se pegou, está bem, isso que importa. Estava comendo, eu falei que eu estava morrendo de fome, vi ele comendo, ele continuou comendo só para me provocar. Tá bom, entendi, recado dado. Eu continuo com fome. É um prazer rever todo mundo, tenho muitos amigos, colegas. Meu nome é Alexandre Sion, acho que a maioria me conhece. Sou associado da UBA, fui honrosamente vice-presidente na gestão anterior. Estou presidente da ABDEM, que é a Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente. Sou professor de alguns que eu estou vendo aqui e tenho muitos amigos. Então, o assunto de hoje é a Declaração de Direito à Liberdade Econômica e o direito ambiental. Para os meus colegas, professores, eu vou pedir licença, até por conta do grupo, e talvez tentar ser um pouco mais didático e começar, não ir direto nas discussões que talvez sejam mais relevantes para grande parte dos colegas. E acho que depois o Alexandre vai dizer, quem tiver dúvida, faz a gentileza de colocar, indicar o nome no chat e, dentro do possível, ele vai dar a palavra na ordem dos pedidos, certo, Alexandre? Ótimo, obrigado. Bom, a ideia, e de tentar ser rápido, né, acho que é 20, 30 minutos no máximo, falar sobre a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, dar maior enfoque para as questões ambientais, dizer como os tribunais têm decidido alguns pontos que me parecem relevantes e depois me estar à disposição para discutir esses temas com vocês. A primeira questão que me parece importante e pode ter gerado uma dúvida no início bom, a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica se aplica ou não se aplica à questão ambiental? E a resposta simples, direta, é sim, se aplica. Ela se aplica para diversas áreas do direito, entre elas a proteção ambiental. Por que eu sei disso? Porque é isso que estabelece o artigo 1º da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que ela se aplica, que ela deve ser observada tanto na aplicação quanto na interpretação para diversos ramos do direito, entre eles para a proteção ao meio ambiente. Então, que se aplica, não há nenhuma dúvida. O que a gente vai discutir é qual a extensão dessa aplicação. E ela tem como base, isso também no caput do seu artigo 1º, o artigo 170 e 174 da Constituição, que, entre outras coisas, no 170, que fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil, entre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu repito porque me parece importante destacar esse artigo 1º da Constituição, porque muitas vezes, até por conta da gente discutir diversos outros assuntos, a gente se esquece do que estabelece o artigo 1º da Constituição, portanto, dos fundamentos da República Federativa do Brasil. No 170, da ordem econômica, que fala que é livre o exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo naqueles casos previstos em lei. E a gente sabe, entre outros, na questão ambiental, existe uma exigência legal, e nós falaremos mais para frente. E também do 174, de que o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Pois bem, eu sei que tem vários colegas, eu inclusive, com várias resistências em relação à dimensão que se dá aos princípios. Mas alguns valem a pena serem ditos aqui em relação à declaração. O primeiro, da liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Isso está no artigo 2º da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, bem como um princípio forte da declaração. A boa-fé do particular perante o poder público. Essa é uma outra questão bastante importante,
de que isso, a declaração destaca em diversos momentos, no sentido de que nessa relação de particular com o poder público, há um pressuposto de que o particular age de boa-fé. Isso também é um elemento que me parece relevante. Intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. A lógica é que o Estado, segundo a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, deve atuar o mínimo para que o Estado, para que o particular possa atuar de forma livre. É claro que não existe apenas a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, e ela tem que se relacionar com com o sistema jurídico, mas essa, como intervenção subsidiária do Estado, é um outro princípio que se pode tirar da declaração. Reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Outro ponto relevante é de que o Estado, nessa relação, o particular, nessa relação com o Estado, ele é dotado de vulnerabilidade. Portanto, não existe uma relação igual, deve o particular ser protegido nessa relação com o Estado. E, por fim, interpretação em favor da liberdade econômica. Ou seja, deve-se privilegiar a interpretação mais favorável à liberdade econômica. Bom, vamos adiante. Eu já falei sobre esse ponto. Outro aspecto relevante, que é ruim, porque se eu vejo minha apresentação, eu não vejo vocês, mas eu espero que todo mundo esteja ouvindo. Outra questão que é relevante, que vai nos influenciar ao longo dessa apresentação, é entender o que a declaração define como atos de liberação de atividade econômica. E esse rol do artigo 1º, parágrafo 6º, é um rol abrangente. Então, ele diz que são atos públicos de liberação da atividade, licença, autorização, concessão, inscrição, permissão, alvará, enfim, uma enormidade de situações que não são apenas a licença e que compreendem atos de liberação de atividade econômica. Nós veremos na frente como esse conceito é importante. Vamos ao artigo 3º, que talvez seja o artigo mais relevante da declaração, porque traz os direitos a pessoas físicas e jurídicas no que diz respeito ao desenvolvimento econômico no país. Ele diz que aquelas atividades de baixo risco podem ser exercidas sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação de atividade econômica. Bom, mas e aí? Quer dizer que eu não vou precisar de nenhuma autorização, nem um alvará de funcionamento, eventualmente não vou precisar de licença, porque não estou falando de impacto ambiental. Tudo que a gente está falando de Declaração de Direitos da Liberdade Econômica é muito novo. A gente ainda elencou algumas decisões, mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Nesse aspecto, tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que falou especificamente sobre a atividade de baixo risco e disse, em outras palavras, que a despeito da lei ter definido essa premissa de que aqueles de baixo impacto, não quer dizer que ela abriu mão da obrigação de ter o alvará de funcionamento, porque tem em conta a previsão legal. Aliás, esse conceito ele vai ser importante também quando a gente for falar lá de licença ambiental mais para frente. Outro aspecto importante, eu até citei aqui para não deixar de esquecer, para não esquecer, eu não sei se o Rafael Daut está aqui, mas o exemplo da Procuradoria do Rio de Janeiro é um exemplo muito interessante e tem muito a ver com esse dispositivo, esse inciso 4 do artigo 3º. O que eles fizeram? Eles fizeram como se fossem súmulas administrativas em matéria ambiental, ou seja, como o Estado do Rio de Janeiro, o órgão ambiental estadual do Rio de Janeiro, tem decidido questões relacionadas à matéria ambiental e elencaram essas decisões para que ela seja orientativa tanto para os seus agentes como também para o particular. E tem a ver com
o direito que tem o particular de receber um tratamento isonômico. Quer dizer que a mesma atividade ou a mesma forma que o Estado decide para um particular é a mesma que eu tenho o direito de receber. Ou seja, eu até brinco que não pode ser aos amigos do rei tudo, aos inimigos nada. Ou seja, aquilo que serve ao outro, aquilo que o Estado, a forma como o Estado atua para com o outro, eu também tenho o direito de receber tratamento igualitário, obviamente guardadas as proporções de relação entre o caso e outro. Um aspecto bastante relevante, me parece. E aqui tem uma decisão do Rio Grande do Norte, na mesma linha de defender a necessidade de tratamento isonômico. Ainda no artigo 3º. E aqui esse é o ponto que nos interessa, com os demais, me parece, diretamente, que é ter o particular, pessoa física ou jurídica, nas solicitações de atos públicos de liberação de atividade econômica, portanto, quaisquer um daqueles que eu citei, que não é só licença, mas alvará, autorização e por aí, outorga e por aí vai, de munido de todos os documentos, ir ao balcão, pedir esse ato e receber o prazo após o prazo para a liberação dessa atividade. Passado esse prazo, terá direito o particular da chamada aprovação tácita. E a primeira coisa que saiu quando foi promulgada a lei foi, bom, vai ter licença ambiental tácita. Começou a se discutir, que bom que essa interpretação equivocada foi corrigida, porque às vezes o caminho da mídia é um caminho sem controle, e que bom que ela foi corrigida, e essa discussão hoje é etérea. Por quê? Porque o próprio dispositivo diz que, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. E onde está isso? Na Lei Complementar 140 de 2011, que diz com todas as letras que o decurso dos artigo 14, parágrafo 3º, o decurso dos prazos de licenciamento sem a emissão do licenciamento não implica. Acho que tem áudio ligado, se puder fazer a gentileza de deixar no mudo, obrigado. Então, o decurso dos prazos de licenciamento sem a emissão da licença ambiental não implica emissão tácita, nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra. Ou seja, não há licença ambiental tácita. Há, entretanto, ainda para a licença, o direito que o particular tem de ir lá, entregar os documentos e receber um prazo para o seu atendimento. Mas Sion, desde a resolução CONAMA 287 de 97, já estabelecia lá o prazo de 12 meses em caso de arrima, de 6 meses quando não fosse. Esse prazo para grandes obras nunca é atendido. O que ele permite? Impetrar mandado de segurança. Mas não permitirá uma licença ambiental tácita. Bom, qual que é o ponto relevante aqui? E os demais atos que não licença ambiental? Estariam sujeitos à aprovação tácita ou não? E essa discussão, o Pedro Campani fez vídeo a respeito, eu fiz também lá para o canal Direito Ambiental a Conta Gotas, muitas pessoas discutiram se estaria ou se não estaria, e nós tivemos uma medida provisória no finalzinho do ano passado, apagar das luzes do ano passado, que, pela exposição de motivos, e a gente vai falar um pouquinho sobre a exposição de motivos, teria sido criada para evitar que tivesse qualquer ato de liberação de atividade econômica para a matéria ambiental. Mas não foi isso que o parágrafo 12, que foi incluído lá no inciso 9 do artigo 3º, diz. O que diz o parágrafo 12, incluído pela medida provisória? O disposto no inciso 9 do caput, que é esse que eu li para vocês, ou seja, da liberação tácita, não se aplica às atividades com impacto significativo no meio ambiente, conforme estabelecido pelo órgão ambiental competente. Bom, depois a gente vai ler a exposição de motivos.
Mas a primeira coisa que salta aos olhos não é para qualquer tipo de impacto, é só para aqueles de significativo impacto ambiental. E aí a gente tem que lembrar o que a Constituição estabeleceu para que tipo de empreendimento cabe estudo de impacto ambiental, só para aquele significativo impacto ambiental. Por quê? Porque a Constituição trouxe um tratamento específico, especial para os empreendimentos de significativo impacto ambiental. Então, voltando à declaração. Então, ele diz, não cabe para empreendimentos de significativo impacto ambiental. Ok. Quem vai dizer isso? O órgão ambiental competente. Qual que é o problema? O problema é que se passou para o colo dos órgãos ambientais a definição de dizer o que caberá aprovação tácita, o que não caberá. Com os medos daí, eu sei que tem colegas aqui de órgãos ambientais, com medo daí advindo. O próprio Burma foi de órgão ambiental municipal e vários colegas aqui sabem que a pressão que os órgãos ambientais vivem no sistema ambiental brasileiro. Então, caberá ao órgão definir o que é significativo e o que não é significativo. O que muitos órgãos fizeram, como fez o IBAMA, como fez o ICMBio? Não cabe autorização tácita para nada. Não cabe a nada. Mas espera aí, mas a medida provisória falou daqueles casos de significativo impacto ambiental. Qualquer ato que você pratique é de significativo impacto ambiental? Quando se autoriza a supressão de um indivíduo arbóreo, é significativo impacto ambiental? É evidente que não. É evidente que, nesse particular, na minha opinião, com respeito a quem tem uma opinião diferente, a portaria extrapolou o que estabeleceu a lei com a redação que foi dada pela medida provisória. Mas foi uma forma de se protegerem. A gente vai ver que tem a decisão recente do Supremo em relação à portaria do mapa, que falou exatamente isso. Olha, não pode ter aprovação tácita. Espera aí, mas a medida provisória disse isso. Aí, antes da gente avançar, deixa eu falar tanto do decreto quanto da exposição de motivos. Aí veio o decreto que regulamenta e diz o seguinte, a autoridade do órgão ou entidade responsável pelo ato público de liberação fixará o prazo para resposta aos atos requeridos junto à unidade. E diz, o disposto no caput não se aplica aos demais atos públicos de liberação de atividades com um significativo impacto ambiental. Ou seja, a mesma coisa que, não podia ser diferente, que a lei trouxe. Bom, esse é o julgado recente, agora do dia 3 deste mês, em que o Lewandowski entendeu que não se poderia, pelo menos neste momento, numa decisão, portanto, de urgência, liberar os agrotóxicos, segundo a interpretação dele, de forma tácita. Aí vamos à exposição de motivos. Essa exposição de motivos é o que deu origem àquela mudança normativa do parágrafo 12. O que diz? A gente elencou alguns trechos que nos parecem relevantes. Primeiro, para que reste clara a impossibilidade de aprovação tácita nos atos públicos de liberação de atividades econômicas em questões ambientais, incluídas as outorgas para uso de recursos hídricos de processo de licenciamento. Isso porque referida lei é ambígua quanto à aplicabilidade ou não da figura da aprovação tácita. Até aí tudo bem. É fundamental deixar claro que essa figura não se aplica quando se tratar de pedidos referentes a atos públicos de liberação de atividade econômica em questões ambientais, inclusive de licenciamento ambiental, em respeito ao artigo 14 da Lei Complementar 140 de 2011, que eu já citei. O mesmo ocorrerá em diversas outras situações em que há necessidade de autorização, outorga ou outro ato do poder público para a utilização de recursos naturais. A aprovação tácita não poderá ocorrer. Ótimo. Foi isso que está escrito? É claro que não. Porque na exposição de motivos, disse que é só para aqueles significativo impacto, na exposição de motivos, para todos os casos, qualquer ato. O que disse o parágrafo, que está em vigor, parágrafo 12, só nos casos significativos de impacto ambiental. E a pergunta, bom, mas, primeiro, por que isso acontece? E aí eu, conversando com o pessoal da Casa Civil, acontece porque quem escreve a exposição de motivos, depois quem vai discutir
e com a Casa Civil vai promulgar são pessoas diferentes. Muitos, enfim, existe aí uma diferença de entendimento, de conhecimento entre eles. Mas, além disso, outra pergunta. Bom, mas então, afinal de contas, o que vale? É a exposição de motivos ou é o parágrafo? É o parágrafo. A exposição de motivos serve para orientar o intérprete daquilo que motivou a sua promulgação. Mas, no momento que foi promulgado, vale o que está promulgado. Então, o que vale é o parágrafo 12. Ainda no final do ano passado, se discutiu que provavelmente teríamos uma mudança normativa, uma correção de rumos. Isso não teve. Então, continua em vigor aquele parágrafo 12 da forma como eu já citei. Bom, voltando à regulamentação do decreto federal. Ainda no artigo 10, ele diz: a autoridade máxima do órgão da entidade fixará o prazo. Parágrafo 2º. A liberação concedida na forma de aprovação tácita não exime o requerente de cumprir as normas aplicáveis à exploração de atividade econômica que realizar e não afasta a sujeição à realização das adequações identificadas pelo poder público. O que quer dizer isso, em curtas palavras? Não é porque você teve, eventualmente, uma aprovação tácita que você está liberado de cumprir as exigências definidas em lei. Evidente que não. Não precisava do decreto ter dito isso, mas foi bom que ele disse. Diz mais o decreto que não se aplica para a chamada competência supletiva, é aquela da lei complementar que, quando o órgão que é competente não atua, se instaura a competência supletiva, ainda que a gente veja isso na prática poucas vezes. E alguns exemplos que eu já citei, né, que o ICMBio fez, o IBAMA, a Agência Nacional de Mineração, diferente de muitos órgãos, trouxe sim, ainda que isso não seja questão ambiental, seja uma questão minerária, a Agência Nacional de Mineração, a gente ter esse comparativo, trouxe diversas atividades, diversos atos que estão sujeitos à aprovação tácita, ou seja, transcorrido o prazo sem que a agência se manifeste, é possível entender essa autorização tácita. A gente vai ver como é que isso vai acontecer na prática. Passada a questão da liberação tácita, outros pontos relevantes da declaração. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva. Outra questão que não precisava, mas que bom que veio, porque quem atua na área ambiental sabe como é comum se exigir compensações que não têm nenhuma relação com os impactos causados pelo empreendimento. E para os grandes empreendimentos é uma forma de resolver as mazelas que, infelizmente, o poder público não tem condição de resolver. Então, trouxe a declaração, essa vedação. Vou passar adiante, porque acho que o meu prazo está acabando. Outro ponto super importante, isso é matéria de um artigo que eu escrevi com a Cristiane Jacu no livro da UBA, sobre a certidão de usurpação do solo. Obviamente não tinha, quando a gente escreveu, não tinha a Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, mas a gente já havia defendido a natureza jurídica da certidão, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o que é fundamental aqui? O que diz o artigo 3º? Que é direito do particular não ser exigido pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei como condição para a liberação de atividade econômica. Onde que isso nos impacta? Na certidão de usurpação do solo. Por quê? Porque o fundamento normativo para exigir a certidão de usurpação do solo como condição para instruir o pedido de licença prévia ambiental é o artigo 10 da Resolução CONAMA 237 de 97. Portanto, o fundamento está numa norma infralegal. Segundo a declaração, não existe, não é possível mais ao órgão ambiental exigir do particular que apresente uma certidão como condição para se avaliar o pedido de licença prévia. Bom, perguntas que virão daí. A primeira, Sion, já foi combinado isso com o órgão ambiental?
porque eles continuam exigindo. É verdade, continuam exigindo. O que caberá ao particular é demonstrar o que está na lei. E a lei diz isso com todas as letras, não sou eu que estou dizendo. Segundo ponto. Bom, mas quer dizer que eu não preciso mais respeitar as leis de usurpação do solo? Não, claro que você precisa. Porque cabe ao município regular o seu território. Portanto, se ele diz que naquele lugar onde você quer implantar o seu empreendimento é, segundo a lei de usurpação do solo, uma área eminentemente residencial, você não poderá implantar. Entretanto, ele não poderá se valer deste momento, que é o momento para instruir o pedido de licença prévia, a certidão como condição. Por que isso é relevante? Porque o município, em licenciamentos estaduais ou federais, tem especialmente dois momentos em que ele tem força. O momento da certidão de usurpação do solo e o momento do alvará de funcionamento. Na certidão, você não tem empreendimento. Então, a força é muito maior, porque você ainda não implantou empreendimento, você ainda não gerou empregos, você não gerou renda, você não arrecadou tributos. Depois que você tem alvará de funcionamento, ninguém quer impedir que você implante. Então, essa força é muito menor. Então, o município, muitas vezes, de forma, entendo o aspecto político, exigir a certidão e contrapartidas para o município, mas ele não pode quando o licenciamento é estadual ou federal. Por quê? Porque só cabe o licenciamento para um único ente federativo. Isso já é uma leitura que me parece adequada do artigo 23 da Constituição, quando fala competência comum única, quis dizer todo mundo ao mesmo tempo, e o artigo 13 da Lei Complementar também diz com todas as letras, a exemplo do que já dizia o artigo 7º da CONAMA 27 de 97, ou seja, só cabe licenciamento ambiental em um único nível de competência. E os demais entes se manifestam de forma não vinculante. O que deveria fazer, portanto? O município deveria perguntar ou requerer ao órgão ambiental licenciador, seja ele estadual ou federal, as medidas compensatórias que ele entende necessárias, mas ele não pode condicionar a emissão da certidão a tais medidas, ainda que justas, do ponto de vista dos impactos que aquele empreendimento pode gerar. É por isso, e aí eu, caminhando para o final, é importante entender qual que é a natureza jurídica dessa certidão. Ela não é uma anuência. Eu sempre estou com colegas, alguém fala assim, anuência do município, tal, autorização, eu fico do chato, pontuando lá, que nem ferrinho de dentista, não é anuência, é declaração. Porque a anuência pressupõe conveniência e oportunidade de administração pública, que a concede ou não em função de conveniência e oportunidade. Não é declaração, atesta um fato num dado momento histórico. Ou seja, é ou não é compatível com as leis de usurpação do solo. O segundo é aquilo que eu já falei sobre a forma que o município pode participar dos licenciamentos que não são municipais, portanto, de forma não vinculante. E que não é anuência a declaração, como eu já citei. Eu já falei sobre isso e espero ter passado o meu tempo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sion. Foi excelente a tua apresentação e acho um tema muito interessante. Tenho uma pergunta para te fazer, mas vou abrir a palavra aqui, em primeiro lugar, para os demais colegas que têm interesse em participar, fazer uma pergunta, um comentário a respeito do tema. Por favor, escrevam aqui no chat e se inscrevam, por favor. O Guilherme Castro, sim. Eu não sei, o Guilherme está sempre inscrito, né, Guilherme? Vamos aproveitar, né, Buma? Não é todo dia que a gente tem essa hecatombe de informações aqui para a gente poder usar. Vai, Guilherme, por favor. Eu agradeço sempre, porque é bom estimular o debate. É isso, faz bem que pergunta assim. É isso aí. Eu vou aproveitar nos eventos, às vezes não dá tempo da gente fazer perguntas, então vamos aproveitar aqui. Mas, Tião, excelente exposição, muito didática e uma forma muito simples de condensar tudo isso. Eu vou te fazer uma pergunta com viés mais prático. Como estamos de aplicabilidade das normas da Declaração da Liberdade Econômica?
Os órgãos têm observado, isso está evoluindo, ou ainda estamos naquela de essa norma não pegou? Obrigado. Não vamos falar esse negócio que a norma não pegou, não, Guilherme. Bom, primeiro, obrigado pela gentileza, é sempre muito gentil e é sempre um prazer te rever. É claro que é novo, e a gente tem, como teve essa decisão do Lewandowski, né, as pessoas têm uma resistência à questão tácita, porque a gente tem uma impressão, outro dia eu falei até num outro evento, com o subsecretário aqui de Meio Ambiente de Minas. Por que acontece isso? Porque a gente tem uma impressão de que é todo mundo mal, todo mundo quer passar a perna, não tem ninguém honesto. Então, quando eu digo, olha, isso serve para a questão tácita, serve para o autolicenciamento, né? Assim, eu não posso passar para os maus, porque eles não são dignos de confiança. Então, eu preciso do Estado para regular essa interação. Então, primeiro, tem essa questão. Segundo, tem a questão pela própria temática, que é a questão ambiental. E terceiro, porque é novidade. Eu acho que as coisas estão acontecendo, eu acho que a gente precisa falar mais. É por isso que eu fiquei feliz em falar desse assunto e gosto de falar desse assunto. Acho que a gente tem que falar mais. Muitas vezes a gente tem que lembrar o judiciário desses pontos. Tem outros que eu, inclusive, não falei, como, por exemplo, quando o juiz decidir, e eu tive a oportunidade de falar isso recentemente na Escola da Magistratura do Amapá, para os magistrados, porque quando a gente, na hora de decidir, se for decidir com base em valores jurídicos abstratos, você tem que entender quais são os reflexos daquela decisão. Porque outra questão relevante, né? Eu vi o Werner aí dirigindo, certamente com o cachorro a tiracolo, e ele é um que fala da questão do princípio super trunfo, né? Então, assim, então, toda vez que você usar o princípio como, portanto, o valor jurídico abstrato, você tem que entender quais são esses reflexos. É claro que não são todos reflexos, o decreto veio para poder tentar diminuir a abrangência disso, mas entender, inclusive, em todas as esferas, porque a declaração fala de diversas esferas, para o judiciário, para os órgãos de controle, para a administração pública. Quando se tomar uma decisão, deve-se entender os reflexos daquela decisão se eu me baseei em valores jurídicos abstratos. Muitas vezes, a gente tem que se valer, ainda usando o Werner, a gente atuou num caso conjunto aí, com um cliente conjunto, que a gente teve que socorrer do judiciário, um grande caso, o judiciário entendeu, em que outros aspectos a gente lembra da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, para vários aspectos, né? E lá era para receber um pedido de licença prévia, que o Estado não queria receber o pedido de licença prévia. E a gente teve que socorrer do judiciário para que o Estado recebesse. Então, eu acho que ainda tem muita dúvida, acho que ainda tem muito medo. Quanto mais a gente falar, mais a gente aplicar, mais eu acho que mais a gente vai poder fazer com que essas coisas aconteçam de maneira regular e traga conforto para os agentes que vão tomar essa decisão. Porque eu acho que, no final das contas, esse é o nosso papel principal, é trazer conforto e segurança para quem vai tomar a decisão. Mas obrigado, viu, Guilherme? Muito obrigado. O Senez, ele está perguntando, né, sobre a MP 915, que ela já caducou. Mas eu estava olhando a MP 915, ela fala sobre... Vou até pegar aqui. Eu acho que... Não sei se é a mesma. Não. Você compartilhou a tela. Não fui eu. Não sei quem é que está fazendo isso. É o Carlos, mas vamos tirar aqui já. MP 915. Não, acho que qual é, eu não me recordo de cabeça qual é a MP, essa da Lei da Liberdade Econômica, ele está falando, ou ele está falando alguma, acho que ele está confundindo as MPs aí. Estou com a impressão disso. A MP 915, ela fala sobre... Não, é MP 900, acho que é 915 de 2019. Sim, é que a medida provisória 915, ela é gestão e alienação de imóveis da União, pelo menos aqui que eu tenho. Não, então tá errado, porque ela está errada, não é essa. Eu que citei errado aqui, peraí. Eu acho que não é essa MP aqui, mas ele quer falar perguntar sobre a validade da medida provisória. Não. Enfim.
Deixa Não, eu... desculpa, é essa mesma, é que ela trata de vários aspectos, entre eles, esse do para mudança da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, é essa SMP É mesmo, essa mesmo, então essa perfeito. mesmo, essa Ela mesmo. está ali contrabandeada ali, então, o texto ali. Como é comum, né? A gente sabe. Inclui num MP numa lei para outro assunto, né? Pierre conhece bem, né, Pierre? Fala aí. Frankenstein, né, senhor? Ah, pois é, meu caro. Medida provisória Frankenstein. Porque Normal, né? Desculpe aí, gente. Boa tarde a todos. O que eu estava olhando da MP, ela foi editada em 27 de dezembro. A pergunta hoje é 27 de abril, então, se ela não foi votada, ela já perdeu a eficácia, né? E pelo que a gente tem acompanhado, não votaram nada, né? Não tem nada que foi votado nesses últimos 60 dias, né? Pois é, se a gente, eu concordo que a gente não tem nada votado, pelo menos eu não vi. Se você entrar no site do Planalto, na Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, continua lá a alteração com a indicação da medida provisória. E se você entrar na medida provisória, ela continua como em vigor. Essa é a questão nossa, né? Porque isso influencia muito diretamente até em coisas relativas a questões municipais, né? O próprio município está estabelecendo algumas datas em função, inclusive, dessa obrigatoriedade, né? Então, ele, inclusive, está até se eximindo de algumas questões. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, meu caro. Para a turma prestar atenção. Valeu, muito obrigado, meu amigo. Tem uma pergunta aqui, Sion, que é o do... Ele levantou a mão também. O Felipe. O Felipe fez uma pergunta aqui, que é, em termos na área de mineração, como acha que a Lei de Liberdade Econômica pode ser utilizada? Sendo uma atividade de alto impacto, é possível desenvolver a simplificação do processo de licenciamento, mesmo sabendo os impactos que ela causa? Beleza. Tudo bem, Felipe? Felipe foi excelente aluno lá da Pós, da Fernandinha, lá da PUC do Rio Grande do Sul. Foi aluno de vários colegas, inclusive do Gurno, aqui da Fernanda. Obrigado por participar, Felipe. A questão... bom, primeiro que é importante desmistificar alguns pontos, né? A mineração ela não é sempre de alto impacto, porque a gente tem vários tipos de mineração. Então, porque, obviamente, a gente lembra dos grandes casos. Eles que geram mídia, eles que geram conhecimento, que a gente conversa, mas tem todo tipo de mineração. Acho que a primeira questão relevante para a gente desmistificar. Não é porque a mineração que, de per si, é uma atividade de grande impacto. Então, o que diz a medida provisória aí, que incluiu lá o parágrafo 12? Não caberá a liberação tácita se for de significativo impacto ambiental. Isso eu já disse. Agora, a gente, independente do que diz a medida provisória, a gente tem que ver também o que os órgãos disseram. O que os órgãos disseram? Porque, só para lembrar lá o parágrafo 12. O parágrafo 12 disse, olha, não cabe liberação tácita para os empreendimentos de significativo impacto ao meio ambiente, assim definidos pelos órgãos competentes. O que tem que fazer os órgãos? Tem que editar a norma para dizer se cabe ou que não cabe. Na esfera federal, eles editaram. Alguns estados também. O que diz na esfera federal? Não cabe nunca. Por quê? Para evitar essa discussão. Então, se cabe, não cabe nunca. Para qualquer atividade. Eles até extrapolaram o que disse a medida provisória. Mas, ainda falando sobre a questão da mineração, é possível que a gente tenha, mesmo para a mineração, licenciamentos simplificados. Isso é uma outra discussão que talvez a gente fuja aqui, mas se quiserem discutir, a gente pode discutir. Mas quando a gente fala, por exemplo, do tipo de licenciamento, é comum a gente ter um apego quase, com perdão para as meninas, quase sexual em relação ao sistema trifásico, né? Tem que ter LP, tem que ter LI, tem que ter LO, como se tivesse aí a segurança e não no procedimento administrativo. Pode ser uma licença única. É que a gente dá um nome que é um nome
infeliz, porque ele dentro do seu significado, ele tem um monte de conotações. Como a gente fala assim, simplificado. Então, quando a gente fala simplificado, então quer dizer que vão liberar de qualquer jeito. Então, simplificado não combina com questão ambiental. Então, começa aí o problema. Mas é possível um sistema em que você tenha uma licença ambiental única, ou que você tenha LP mais LI junto e depois LO, ou LP e depois mais LI mais LO. É perfeitamente possível para qualquer atividade, dependendo de como o órgão regulamenta e, na maioria dos órgãos, em função do seu impacto e abrangência, mas não em si pela sua atividade, porque eu posso ter uma pequena atividade. Quer um exemplo? Pesquisa mineral. Pesquisa mineral, em regra, não cabe licença ambiental, só se ela tiver guia de utilização. Por quê? Porque guia de utilização, eu posso, com alvará de pesquisa, que não me permitiria explotar a mina, ou seja, retirar o minério, eu posso já retirar com a guia de utilização. Neste caso, caberá licenciamento ambiental. Então, veja que se eu fizer uma pesquisa mineral, uma atividade de mineração, uma pesquisa mineral sem guia, não cabe nem licença ambiental. Entendeu? Então, importante, você me deu a oportunidade de tentar desmistificar esses conceitos. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas obrigado, Felipe. O Alisson ali pergunta que eu acho que depois até o Maurício fez um comentário sobre o artigo 10º, parágrafo 1º, em relação à solicitação da certidão de uso do solo que está prevista lá na CONAMA 237. Cadê a pergunta? Mas entendeu o que ele quer saber? Provavelmente em relação à validade da exigência, né? Beleza. Isso. Obrigado. Opa, saí. Então, é o que eu comentei. O fundamento normativo para se exigir a certidão de uso e ocupação do solo como condição essencial para instruir o pedido de licença prévia é o artigo 10 da Resolução CONAMA 797. Portanto, é uma norma infralegal. O que disse o artigo 3º da Declaração de Direitos à Liberdade Econômica? É direito do particular não ser exigido certidão como condição para a liberação como condição para a liberação de atividade econômica, de ato de liberação de atividade econômica. Ou seja, se o fundamento é uma norma infralegal e o artigo 10 de uma resolução CONAMA, não existe mais fundamento para se exigir como condição para LP. Portanto, não poderia o órgão ambiental exigir do empreendedor para instruir o pedido de licença prévia da certidão de uso e ocupação do solo. O Werner está levantando a mão aqui desesperadamente. Não sei como é que está a ordem aí, Bruno. Werner, pode falar, Werner, senão fica nervoso, né? Boto meus cachorros para morder vocês. Boa tarde. Está longe. Boa tarde a todos. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta para o Sion. O comentário é em relação à questão da MP. A MP fica vigente 120 dias, cai porque não é votada, não é transformada em lei. E aí? Como é que ficam os efeitos da MP? E eu tive um caso prático sobre isso, daí o comentário. Um caso em que uma série de atos foram praticados na vigência de uma MP que criava regras específicas para um setor e depois a MP cai. E aí? Faz o quê? E a decisão do Supremo, na época, se depois quiserem, eu posso tentar achar. Já tentei uma vez, não achei. Eu não consigo me lembrar que caso específico era. Eu me lembro do caso, mas não das partes. A decisão do Supremo foi a seguinte, que todos aqueles atos praticados sob a égide da MP serão válidos, mas aí veja só, desde que os efeitos que vão se protrair no tempo não sejam absoluta e imediatamente contrários àquela regra que ficou na vigência com a queda da MP. Quer dizer, um troço totalmente sem pé nem cabeça, não é uma modulação, mas é uma restrição de efeitos. E aí nós tivemos aí uns embargos de declaração de todas as partes envolvidas e isso ficou para as calendas, nunca foram julgados os embargos. Este é um caso que me trouxe bastante apreensão e que me preocupa, porque se a gente tiver outro,
a decisão, a posicionamento do Supremo não ajuda em nada. E a pergunta para o Sion é a seguinte, as pessoas têm aí, teve até o comentário, acho que foi do Felipe, né? Você trouxe a questão do licenciamento. Esta coisa do licenciamento trinário que nós temos, que é muito uma invenção nossa em relação a aspectos específicos e peculiares dele. Uhum. Esse troço pode ser relativizado, como, por exemplo, você trabalhou nesse caso, eu trabalhei nesse caso, o meu sósia, o Marcelo, trabalhou nesse caso, Bessa trabalhou nesse caso, fez um parecer para a gente, inclusive, na época, o caso em que veio a empresa queria concorrer no leilão de energia e não tinha ainda feito EIA-RIMA, não tinha licença prévia. Vem um parecer da Procuradoria do Estado dizendo que a licença prévia seria emitida com uma condicionante, que poderia fazer isso, elaborar e ter aprovado o EIA-RIMA em 180 dias. Aí nosso amigo Barretinho, Luiz Fernando Barreto, toca o inquérito civil. E fomos nós defender a interpretação do 225 quando diz que a instalação de empreendimentos de significativo impacto estaria condicionada ao prévio estudo de impacto ambiental. Qual é que é a tua visão sobre isso? Bom, obrigado, Werner. Dois aspectos. Primeiro, sobre a questão da validade, foi legal você ter trazido isso, porque a gente tem um caso novo também agora, né? Que a questão não é ambiental, mas é trabalhista. A gente sabe que a gente teve a medida provisória que durou algumas horas. Logo depois, o presidente foi lá no Twitter, disse que ia vetar, que aprovou sem ler, e no dia seguinte... tem um caso emblemático, porque ele é transportador rodoviário, salvo engano, suspendeu o contrato de trabalho de quase 300 pessoas nas poucas horas em que a medida provisória esteve em vigor. Então, eu acho que esse teria um dos efeitos mais relevantes. Foi muito bom você trazido isso. Acho que talvez, no nosso caso, ainda falando sobre a declaração de direito da liberdade econômica, os efeitos não sejam dos maiores. Por quê? Porque veja que o que a medida provisória trouxe foi acrescentar isso no que diz respeito à questão ambiental. O que ela trouxe foi a inclusão de um parágrafo para dizer que não cabe a autorização tácita para aqueles de significativo impacto ambiental. Foi isso que ela trouxe. Ou seja, vamos imaginar que amanhã ela cai, perdeu sua vigência. E o que fica? Bom, não fica, a não ser aqueles casos, porque antes já havia essa liberação, né? Entendo eu. É claro que essas questões não são simples, ainda mais quando elas forem para o judiciário. Mas o que já dizia antes da medida provisória? A declaração já diz, os atos, eu tenho direito, como particular, de ir ao poder público, entregar todos os documentos e pedir um prazo para receber essa autorização. Transcorrido esse prazo, eu tenho direito a essa liberação tácita. Sem nenhuma, salvo se a lei de forma expressa, de forma se ao contrário. O que ela disse? Só para licença, ela não falou para os outros atos. Então, eu acho que essa é uma questão ainda relevante, mas foi bom você trazer. Sobre o outro caso, você puxou um caso lá de trás, eu estou ficando velho e é difícil de... Mas eu lembro muito bem desse caso, como eu lembro dos envolvidos. Eu, pessoalmente, acho que é difícil defender um estudo, uma licença, estabelecendo a condição estudo, a não ser que eu esteja falando de uma LOC, de uma licença de operação corretiva, que aí, e até tem uma discussão relevante com diversos reflexos, para saber, naqueles grandes empreendimentos que caberiam em EIA-RIMA, mas que foram implantados sem EIA-RIMA, poderia exigir o EIA-RIMA depois, se o EIA é estudo prévio. O problema de não pedir qualquer consequência, várias. Uma delas é não ter compensação ambiental da lei do SNUC, lá do 36 da 9985 de 2000. Agora, entendo que condicionar o estudo na licença, eu acho que para mim é um complicador, porque a essência do estudo é permitir ao órgão avaliar os seus impactos positivos e negativos antes que ele aconteça.
enfim, então posso ser defendido do contrário, mas, na minha opinião, eu teria alguma dificuldade de defender isso. Esse caso, infelizmente, não teve julgamento de mérito, porque o que nós fizemos? Nós obtivemos uma liminar, rodamos o leilão, ganhamos, entramos, e aí fizemos um novo licenciamento. O MP dizia que o licenciamento não podia ser no Estado, tinha que ser no IBAMA. Nós fomos ao IBAMA, começamos do zero, fizemos o EIA-RIMA e regularizamos. Esse negócio de... toda vez que você fala alguma coisa, leva a outras discussões, né? Uma delas é esse outro prazer que se tem de definir qual que é o ente federativo, né? Quando não me agrada, não pode ser no Estado, tem que ser na União, como se só o IBAMA pudesse fazer licenciamentos adequados. Essa é outra bagunça, né? Você tem licenciamento que você já tem licença prévia, a hora que vai dar licença de instalação, não, pera um pouquinho, não, esse órgão ambiental estadual não pode, tem que ser o IBAMA. E muitas vezes se participou, inclusive quem pede se participa de todo o processo e quer mudar as regras do jogo no meio delas, né? Mas, legal. Tem mais alguma pergunta, não? O Marquinhos Abreu vai falar. Está escrito. Diga, meu amigo. Oi, senhor. Tudo bem? Parabéns aí pela excelente resumo aí dessa lei ainda tão nova e desconhecida para muitos, para mim, inclusive. Ainda não parei para estudar. Fazer só 2 comentários. Um rápido da MP 915. Ela, regimentalmente, né, quando a medida provisória ela começa a ser votada no Congresso, dentro do prazo de validade dela, ela pode ser prorrogada pela mesa da Câmara dos Deputados, que é onde começa a votação, e assim foi feito, né? Então, ela teve o prazo dela, a validade renovada, prorrogada por mais 60 dias, salvo engano, até o final de maio. Então, a Câmara tem até final de maio aí para aprovar, tem 101 emendas aí em discussão. Então, ela está valendo. Por enquanto, nada como ouvir quem está lá no Congresso todo dia, né? Muito bem, Marquinhos. Tem essas coisinhas regimentais. Não fisicamente, né? Essas coisinhas regimentais realmente são complicadas. Quem está no dia a dia conhece um pouco, legal mais. E as relações jurídicas, até foi citado aí pela pergunta do Werner, o Congresso, se a medida provisória perder a eficácia, o Congresso ele tem que editar um decreto legislativo dispondo sobre essas relações jurídicas que ocorreram durante a validade da medida provisória, caso ela caduque. Então, se ela vier a caducar, o Congresso vai ter que editar um decreto legislativo disciplinando o que é que acontece com os casos os fatos e os atos jurídicos e seja lá o que mais acontecer naqueles dias que a medida valeu. Aí, minha pergunta, acho que é mais um comentário, compartilhar entrando no assunto. A gente acompanhou bem de perto lá a tramitação da Lei da Liberdade Econômica. É uma proposta que nasceu na SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público, que é comandada lá pelo Carlos Ari Sandfeld e Floriano Peixoto e mais outras pessoas em São Paulo. Eles também foram autores daquela lei chamada Lei da Segurança Jurídica, que alterou a LINDB em 2017, salvo engano. E depois, logo em seguida, em 2018, eles apresentaram um anteprojeto, foi recebido pela Casa Civil, acho que já em 2019. Mudaram os artigos lá. Isso. Aí mudaram um pouquinho o texto que saiu da SBDP e acabou sendo aprovada essa lei. E a gente teve com o Floriano Peixoto ano passado, ele falando da dificuldade, acho que entra aí talvez um pouquinho na pergunta do Guilherme, como é que está a aplicação dessa lei, né? Ele desabafou sobre a dificuldade que a gente tem, nós advogados e aplicadores do direito, em nos desfazermos de mitos, de coisas que a gente aprende na faculdade que tem que ser daquele jeito e só existe aquele jeito, né? Então ele falou que o maior desafio que ele vê para essa lei, para a lei da segurança jurídica lá e para eles estão com um projeto também no forno aí sobre gestão, sobre controle de gastos, que deve também em breve ser discutido no Congresso, né? Tudo que eles fazem acaba sendo recepcionado por algum deputado, algum senador. E ele falando exatamente desses receios, né? E aí eu particularmente eu vejo assim uma mudança minha um amadurecimento meu como advogado a partir do momento que eu comecei a me desfazer desses mitos, das coisas que a gente aprende na faculdade, que foi o Eli Lopes que disse assim e é assim até a morte, foi o fulano que disse assim e com ele eu vou. Não é assim, né? Então
ele pediu muito esse apelo, assim, nós aplicadores de direito começarmos a ver o direito administrativo, e aí o ambiental está incluso, como paradigmas que foram estabelecidos há décadas e a coisa mudou. O atual AGU, o Daniel Mendonça, ele também fez uma palestra outro dia falando sobre isso. E aí, sem entrar em mérito de governo bom, ruim, isso aí não é isso, mas ele fez um apelo para os procuradores federais e advogados da União de começar a tentar interpretar o direito conforme a gestão do momento, né? Então, claro, as balizas constitucionais, todas aquelas, sem se desviar disso, mas muito interessante a fala dele, né? A gente tem que ver o direito, ele não é um só, ele é aquele direito que vai servir a um fim democraticamente proposto. E aí acho que seria mais desse comentário mesmo, né? Eu acho que a lei da liberdade econômica, ela vem para... A gente tem que lembrar do parágrafo único do 170 lá da Constituição, que a atividade econômica ela é livre, salvo autorização prevista em lei, né? E aí acho que ela veio exatamente para dar essa guinada na nossa burocracia excessiva. Até o tiozinho que vende pipoca no parque, ele precisa de alvará, de autorização. Então, é nesse sentido aí de elogiar a lei e olhar principalmente para os pequenos empreendedores, esses são os que mais sofrem com a burocracia e com a tributação. E aí eu vejo muito, muito bem-vinda essa lei. Show de bola. Muito bem, Marquinhos, isso mesmo. Acho que esse ponto... Eu vou te fazer uma pergunta, Sion. Desculpa, Xará, só para fazer um comentário. Perdão. Aqui. Não, tranquilo. Eu acho que o Marquinhos falou de alguns assuntos relevantes e um deles é exatamente esse. A gente, é difícil, né? E quanto mais velho a gente fica, mais difícil é da gente largar aquilo que a gente aprendeu. Então, eu acho que é uma frase muito bacana. Legal, gostei de ouvir. Obrigado. Xará, por favor. Eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido, que tenho visto acontecer. Os estados, os municípios acabam replicando essa lei, né? Tanto na área ambiental isso é comum, e essa lei de liberdade econômica acabou sendo replicada em alguns locais. E gerou esse conflito também com esses entes federados, né? Especialmente os municípios, no caso, né? Porque o órgão ambiental está acostumado a fazer os licenciamentos ambientais das atividades, e notadamente as atividades que são passíveis de licenciamento pelos órgãos ambientais, elas, em regra, têm um menor impacto em relação às realizadas pelo órgão estadual e as realizadas pelo órgão federal. E até foi uma questão de uma aluna minha que perguntou, e agora, né, o município lá de Cacimbinhas, né, fez uma lei de liberdade econômica e que prevê a possibilidade de licenciamento, de inexigibilidade de licenciamento somente para as atividades de significativo impacto ambiental. Então, teoricamente, no primeiro momento, ela não teria mais licenciamento para fazer, né? Nesse confronto aí eu vi a tua exposição, vi os artigos do Talden, Pedro, um monte de gente falando, né? E no primeiro momento, né, que a gente conversei com ela, se mantém, pelo menos, a exigência, né, ambiental por todo esse complexo normativo que a gente vê, especialmente da Lei Complementar 140. Qual é a tua opinião a respeito disso, especialmente desse ajuste aí que os estados e os municípios acabam pegando essas normas, né, veem que é uma norma legal, né, interessante para o sistema normativo, só que aplicam sem muita sistemática, né, meio até com um intuito político, né, dizer, olha, eu quero liberar aqui no município e tudo mais e tal, e às vezes entra em choque aí, a gente não conseguiu nem resolver em nível nacional e já tem que bater de frente nos municípios menores. Legal, ótima pergunta, Xará. Bom, alguns comentários. Primeiro, a gente tem que socorrer lá da competência legislativa concorrente, do 24 da Constituição, né? Que, segundo seus parágrafos, cabe à União estabelecer normas gerais, aos estados complementar
e os municípios também podem legislar sobre assuntos de peculiar interesse na forma do artigo 30 da Constituição. É bom lembrar que a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica ela não afeta ou ela não atinge apenas as questões ambientais. Tem outras matérias cuja competência é privativa da União, como, por exemplo, o direito civil, lá no artigo 22 da Constituição. Então, em relação a essas matérias, os municípios e os estados não podem legislar. Podem legislar sobre aqueles assuntos que a competência seja concorrente ou interesse local. Essa é a primeira questão relevante. E em relação à questão da competência concorrente, a gente sabe, tem acompanhado que a gente tem decisões para tudo quanto é lado. A gente tem decisão favorecendo a norma geral, tem decisão favorecendo a norma estadual. Então, para o intérprete, inclusive no Supremo, né? Para o intérprete, cada vez é mais difícil entender os limites da competência concorrente. Isso é um desafio grande. Tentando me socorrer do que estabelece a Constituição, é isso. Normas gerais, a União, estados complementam e o município legisla sobre assuntos de peculiar interesse. E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é relevante naquilo que você falou, a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica não disse que não cabe licenciamento. Ela falou, a não ser para aqueles casos, eu acho que eu peguei agora qual ponto você está falando, daqueles casos de baixo impacto, né? Que não será exigido salvo se tiver caso de baixo impacto. Bom, e aí também tem a ver com o que a gente entende por licenciamento. É outra questão que a gente quer trazer tudo para o licenciamento, né? A gente já discutiu isso várias vezes. O Bessa fala isso muito bem em diversos momentos, que a gente poderia, em muitos casos, resolver com o alvará de funcionamento. Mas a gente quer ter a paixão do licenciamento e quer trazer para o licenciamento tudo, como se tudo tivesse impacto ambiental a ser tratado. A questão que, me parece, o município tem que se socorrer é da regra do licenciamento. Desde lá do artigo 10 da Lei 9.381, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, como artigo 2º da Lei Complementar 140 de 2011. Ou seja, se for um empreendimento que causa, ainda que potencialmente danos ao meio ambiente, depende de prévio licenciamento ambiental. Então, o conceito é caberá a dispensa se não couber licenciamento ambiental. Como é que eu sei se vai caber ou não? Naqueles conceitos abertos do artigo 2º ou do artigo 10 da 69.381. Então, eu acho que é isso. Se não couber licenciamento, não cabe nem que potencialmente danos ao meio ambiente ou não utilize recursos naturais, tudo bem. Agora, lembrando que o Supremo também já decidiu casos de dispensa de atividades. E, em relação a isso, ele desceu a lenha. Disse, olha, uma coisa é simplificar. Outra é dizer, olha, atividade agropecuária, por exemplo, não cabe licenciamento ambiental. Então, quando você diz assim, uma atividade X não cabe licença, pelo menos até esse momento, o Supremo tem dito, isso não dá, porque eu tenho que avaliar aquele empreendimento e não a atividade. Da mesma forma que aquele comentário que eu fiz para o Felipe, não dá para dizer, olha, mineração é sempre significativo impacto, como também não pode dizer qualquer atividade agropecuária, para usar o exemplo da decisão do Supremo, qualquer atividade é de baixo impacto. Não é. Vai depender de caso a caso. Né? O Supremo, inclusive, tem, nessa última decisão lá do Ceará, né, do licenciamento único, não está nem admitindo a simplificação, né? Isso é muito bem lembrado. Isso a gente espera que mude, né? Porque, enfim, tem cada coisa, né? Acabou de ter decisão em relação à imprescritibilidade, né? Enfim, então, nos cabe chorar, lamentar, respeitar e discutir para talvez mudar, né? É isso aí. Bem, obrigado, senhor. Mais alguma pergunta, senhoras e senhores? O microfone está disponível para quem ainda quiser fazer um questionamento, ou ver se eu não perdi algum, se alguém me faça um sinal. Está aí, obrigado, meu caro. Bem, como ninguém se acusa... Comentário da Daniele. Não, a Daniela fez o comentário respondendo aqui. Tá. Bom, acho que está todo mundo com a resposta. Eu vou te pedir, se possível, né, depois se transformar a tua apresentação em PDF. Claro. Né, e disponibilizar ali no grupo da UBA ali, pode disponibilizar direto ou no e-mail da UBA, né, pode mandar direto. Agradecendo a tua disponibilidade, o teu interesse por qualificar novamente os debates, né, foi muito legal mesmo.
Acredito que todo mundo tenha gostado da apresentação. E então, se tu quiser te despedir, mandar um abraço aí geral aí. Obrigado. Eu estou vendo rapidamente aqui algumas... acho que tinha uma mensagem do Werner, mas acho que ele já perguntou. Mas alguns comentários gentis, como sempre, da Gontijo, do Maurício. A Dani falou aqui, a Daniele falou que era só um comentário. Muito obrigado, do Alberto, enfim. Todo mundo, obrigado, é um prazer rever todo mundo. A gente, nesses momentos de isolamento, pelo menos ver rostos amigos é sempre bom. Ontem, inclusive, até joguei um baralho com meus irmãos online, achei até interessante. Demorou demais para começar, já tinha perdido a paciência, mas se você fizer esse trabalho antes de baixar o programa, não sei o que e tal, você coloca o Zoom e joga, é legal. A gente tem que ficar inventando essas coisas para ver a família e os rostos amigos. Então, foi poker? Rolando dinheiro? Não, nada. Dinheiro. Foi Cada buraco, um com né? suas cartas na mão. Melhor dinheiro do que... do que ter que dar as roupas, né? Você imagina um monte de judeu jogando baralho. Você acha que vai rolar dinheiro? De jeito nenhum, as roupas. De jeito nenhum. Jamais. Buraco e olhe lá e sem dinheiro nenhum. Então tá bem. Beleza, senhor? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. O senhor vai mandar a apresentação para todos e depois quem quiser conferir de novo a palestra aqui, a gravação desse evento vai estar lá no YouTube da UBA, é só pesquisar YouTube da UBA e tá lá tudo gravado, tá bom? Quem não for... Desculpa, Xará. Só quem não for da UBA e quiser a apresentação, pode mandar um WhatsApp que eu envio. Eu tô vendo. Exatamente, beleza. E quarta-feira o Guilherme Castro e o Marco Túlio Prata vão falar sobre licenciamento ambiental em Minas Gerais, 17 horas também aqui por esse canal, certo? Senhoras e senhores, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Um abraço a todos, obrigado, valeu pessoal.